Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada para ministrar uma palavra referente ao culto de domingo, pelo fato de a igreja não estar funcionando com cultos presenciais. A igreja, no entanto, continua viva, continua existente, e você, como parte da igreja, vai receber uma palavra nesta oportunidade. O texto que vamos ler é o capítulo de número 3 da carta aos Romanos, versículo 21 até o versículo 26. O assunto que vamos falar, já tenho usado desse texto e desta ministração em muitas reuniões, mas fique comigo até o final dessa ministração, porque tem um acréscimo que você deve entender e receber ainda nesta oportunidade. Versículo 21 diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Um momento de oração e nós seguiremos na ministração da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos a ajuda do Espírito Santo para que esta ministração seja espiritual, seja mais do que um discurso pastoral, mas seja, meu Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, a palavra viva, capaz de alimentar o espírito humano, capaz de trazer, meu Deus, a ajuda necessária que cada cristão precisa pela palavra do Senhor. Ajude-nos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos, e porque sabemos que o Senhor nos ouve, nós também agradecemos em nome de Jesus Cristo. Sem dúvida, este texto que nós acabamos de ler sintetiza a doutrina da justificação de forma ampla, de forma extraordinária. Pelo Espírito Santo, o apóstolo é ajudado a formular frases exatas, precisas a respeito dessa doutrina. É claro que este não é o único texto da Bíblia Sagrada a tratar dessa doutrina, mas o apóstolo foi muito feliz na utilização das frases e da explicação que ele colocou do versículo 21 até o versículo 26. Se analisarmos o original desta palavra, o significado de cada uma destas palavras, nós entenderemos com mais clareza a doutrina da justificação. Poderíamos partir de uma interrogação: o que significa justificação? O que é justificação? Justificação significa uma sentença do grande juiz declarando justo. Uma pessoa que é justificada, ela foi declarada justa por Deus. E, usando uma linguagem jurídica, não existe um tribunal capaz de reformar uma sentença prolatada pelo próprio Deus. Aqui na terra, uma sentença de primeiro grau pode ser reformada em um tribunal superior, mas no reino de Deus não existe tribunal acima do nosso Deus. Uma vez que ele prolatou a sentença, ninguém pode mudar a sentença de Deus. E se ele declarou justo, então, uma vez justo, justo para sempre. Pode ter certeza absoluta que esta é uma doutrina que traz segurança para o verdadeiro cristão. Essa ideia de viver uma corda bamba, que acredita que hoje você está salvo, amanhã você não está. Hoje você acredita na sua salvação, amanhã já nem tanto. Um dia salvo, outro dia perdido. Um dia de Deus, outro dia do diabo. E isto é uma intenção do adversário, do inimigo das nossas almas, de nos prender em uma vida frágil, onde nós não experimentemos o que Jesus veio propor
a vida e vida com abundância. Agora, é necessário entender o que o apóstolo está dizendo neste lugar. Ele está falando que existia pecados que dantes não haviam sido pagos, eles estavam simplesmente sendo tolerados, eles estavam apenas dentro da paciência de Deus, vamos dizer assim. Porque vamos tentar entender o seguinte: um juiz pode dar uma sentença tornando alguém justo, dizendo para aquele réu, você é justo, se aquele réu for injusto? A resposta é, sim, ele pode fazer isto. Mas ele não está prolatando uma sentença justa. Ele está dizendo que uma pessoa que é injusta é justa. Então ele pode sim declarar uma pessoa injusta como sendo justa, que é o que a gente vê muitas vezes em alguns tribunais. Por isso existe o recurso, por isso existe a possibilidade de que a sentença seja reformada. Então, para que Deus declare uma pessoa justa, ele também precisa ser justo. Ele não pode declarar que eu sou justo, uma vez que eu não sou. Ele não pode declarar que você é justo, se você não é uma pessoa justa. Por isso, a doutrina da justificação precisa ser compreendida. Precisamos entender que esta doutrina, ela é fundamental. E aqui o apóstolo está explicando. O apóstolo está dizendo que, na versão revista e atualizada, que temos os Strongs para buscar, ele está dizendo, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, em primeiro lugar, é só sobre aqueles que creem. É preciso acreditar em Jesus, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não existe nenhum ser humano que esteja imune à necessidade de uma sentença. E essa sentença, ela é prolatada agora na justificação em Jesus Cristo, ou ela vai ser prolatada no juízo final para aqueles que não aceitaram Jesus, para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. A palavra justificado aqui é dikaiô. Esta palavra significa tornar justo, ou como deve ser, mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo, tal como é e deseja ser considerado. Declarar, pronunciar alguém justo, reto, ou tal como deve ser. Então, a doutrina da justificação é isto que significa. Deus declarar alguém justo do jeito que ele precisa ser. Quando alguém recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vem perante o tribunal e ele recebe uma sentença do juiz. O juiz vai prolatar uma sentença. E nessa sentença, se ele acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sentença do grande juiz é: você agora é justo. Todos os seus pecados, eles não existem mais. Todos os seus pecados, eles foram simplesmente eliminados. E aqui a Bíblia Sagrada fala de qual forma isso aconteceu. Diz assim, por sua graça mediante a redenção. A palavra traduzida por redenção aqui é apolustris, que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Redenção, libertação obtida pelo pagamento de um resgate. É isto que significa. Aqui no tribunal humano, é como se o juiz tivesse determinado uma fiança e alguém vai e paga a fiança. Ou como se ele tivesse declarado a condenação e alguém vai então pagar essa pena. Eu já usei aqui o capítulo 17 do Evangelho de João algumas vezes, simbolizando aquilo que acontece. Jesus Cristo, quando está indo para a cruz, ele faz uma oração que
ficou registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, onde ele fala com Deus e numa parte desta oração ele diz assim: por amor deles eu me santifico. E quando uso esse texto, eu faço a ilustração como se Jesus, no finalzinho de sua vida, estivesse perguntando para o Pai: Pai, o que é que eu mereço por tudo aquilo que eu fiz? Pelas obras que o Senhor me observou fazendo desde o meu nascimento até agora. Ele está indo para a morte. E o Pai diz: você merece entrar no céu pelas portas, como está escrito: levantai portas vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E tem a canção que nós cantamos: Jesus, Ele é o Rei da Glória. Então, Jesus tem a sentença de Deus, que dá a Ele a santidade, que dá a Ele a justificação, a justiça pelas obras. E Ele olha e me vê, e vê você que está me ouvindo agora e que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E pergunta: e este, o que ele merece? Então o Pai responde: esse merece a morte. Jesus então está dizendo: está feito. Coloca a minha justiça na conta dele, e a culpa que ele tem na minha conta. É isso que quer dizer: por amor deles eu me santifico. Ele está dizendo: esta santidade que conquistei, ó Pai, eu não a conquistei para mim, porque eu já sou santo, eu já tenho a justiça. Eu vim para conquistar a santidade para eles, a justiça para eles. Então, a justiça que eu tenho direito, coloca na conta deles. E a morte que eles têm que pagar, coloca na minha conta, porque exatamente agora eu vou pagar esta conta. Ele inicia o seu ministério no capítulo 5 de João, dizendo que não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir. E alguém tem perguntado: quando foi que ele cumpriu a lei? É verdade que cada passo de Jesus é um cumprimento da lei. O evangelista Mateus faz questão de registrar em cada passo de Jesus, em cada ato, dizendo para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Jesus cumpre a lei em cada passo que dá, em cada ato de sua vida. Ele não peca, ele não erra, ele cumpre a lei nos seus mínimos detalhes, mas o cumprimento da lei vai ter a sua máxima naquela cruz. Lá naquela cruz está se cumprindo a sentença de Deus, que diz: a alma que pecar, esta morrerá. Até então, quem cometia pecado, lá no memorial do Antigo Testamento, no memorial do templo, no memorial do altar, onde se fazia o sacrifício, na verdade, o Filho de Deus colocava as mãos sobre a cabeça de um animal, simbolizando que o pecado deste animal estivesse passando, o pecado deste homem estivesse passando para este animal. E na sequência, esse animal tinha o seu pescoço cortado, o sangue do animal era retirado e levado para o lugar chamado Santo dos Santos, na tampa do propiciatório. É ali que se colocava o sangue, dizendo: uma vida por outra vida. Ou seja, o animal está morrendo no lugar deste ser humano. O sangue foi derramado, a sentença de morte está sendo cumprida. Isso era apenas um tipo do que Jesus iria fazer. Por isso, ao entrar na terra, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo está simbolizado em todo aquele memorial que viria retirar o pecado da humanidade. Significa dizer que o cumprimento da lei, de que a alma que pecar, esta morrerá, significa que ele vai cumprir a lei lá naquela cruz. E é por isso que lá naquela cruz ele vai dizer: está consumado. Ele está dizendo: está pago. O preço pelo pecado está pago. É o que o apóstolo está dizendo nesta carta. Ele está dizendo que Deus, de certa forma, estava relevando, estava deixando impune os pecados. Porque alguém pode dizer: o que o animal fez? Por que o animal? Não é justo que um animal morra no lugar do ser humano. O que está sendo dito aqui é o seguinte: Deus está desculpando o pecado do homem.
E o apóstolo está dizendo assim, ó, ele propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então ele poderia sim e podia, como o juiz de toda a terra, declarar o homem justo, mas ele não poderia continuar sendo justo, a menos que o preço do pecado, de acordo com a lei, fosse pago, não com o sangue de um animal, porque o sangue de animal não é suficiente para cumprir os requisitos da lei. Por isso Jesus vem cumprir os requisitos da lei. Ele vem morrer a minha morte, ele vem morrer a sua morte, ele vem morrer em seu lugar, morrer em meu lugar. Por quê? Porque como injustos, como pecadores, a pena, a única sentença que é justa é que sejamos condenados. Ele tomou essa sentença de condenado e levou a condenação até o Calvário e pagou a minha pena, pagou a sua pena, para que você agora possa ser considerado justo, porque uma vez paga, paga para sempre. Você não precisa pagar aquilo que Jesus já pagou, a menos que você não aceite o pagamento, a menos que você não aceite o sacrifício, terá que pagar do seu próprio jeito, e aí existe a perdição eterna. Então veja só, quando olhamos para a cruz, o que nós vemos é a manifestação da justiça de Deus, é o que o apóstolo está dizendo. Não haveria forma de declarar um homem injusto, justo, a menos que o seu pecado fosse pago. E Jesus pagou pelo pecado de todo aquele que o aceita como o seu único e suficiente Salvador. Quem rejeita o pagamento, repito, o texto é claro e toda a doutrina da Bíblia Sagrada é clara, que o pagamento é feito em favor daquele que aceita o pagamento, que aceita o Salvador, que aceita a redenção, porque a liberdade continua existindo. Você pode rejeitar o pagamento, você pode não aceitar o Salvador, e se isso acontecer, terá que fazer o seu próprio pagamento, terá que morrer a sua própria morte, terá que sofrer a perdição eterna, porque o pagamento de Jesus não terá validade para você. É isto que significa a doutrina da justificação. Você pode ser declarado justo, porque o preço já foi pago. Agora, é verdade que a cruz fala de justiça? Sim. Tem uma canção que nós cantamos que fala a respeito disso. A cruz mostra a tua graça, fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Então não posso olhar para a cruz inadvertidamente. Por isso, uma vez por mês, pelo menos, a gente ministra a Santa Ceia, lembrando deste ato, lembrando desta morte. Porque este é o sacrifício, é o castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. A morte redentora, a morte que paga o preço, que paga a pena pelo pecado. Então, a cruz, antes de ser a manifestação da graça e do amor de Deus, é também a manifestação de justiça. Deus não pode declarar alguém justo se não pagar o preço, mas o preço foi pago na cruz do Calvário. Então, sem dúvida, a cruz é a manifestação dessa justiça. Só que eu disse que você que já me ouviu falar muito a respeito disto, deveria ter um pouco de paciência e ficar até o final dessa ministração, porque eu tenho uma informação importante. Eu tenho uma informação adicional para você. Eu posso garantir a você que a cruz, ela é sim expressão master da justiça de Deus. Isso prova que Deus é justo. Isso prova que não estamos sendo desculpados, não estamos sendo perdoados porque alguém pagou o pecado. Alguém pagou a minha pena. Alguém morreu em meu lugar. Eu não preciso morrer porque alguém já morreu em meu lugar. Isso é justo. E Deus é justo quando me declara justo porque a pena foi paga. Ele mesmo pagou em Jesus Cristo. Só que eu tenho condições de dizer a você, de uma forma clara, sem nenhuma heresia, que a cruz é sim
expressão maior da justiça de Deus. Em nenhum outro lugar a justiça de Deus está demonstrada, como o apóstolo diz, para demonstração da sua justiça, para que ele seja justo e justificador. Ele não é só justificador, ele é justo também. Mas eu posso dizer a você com toda certeza que a cruz é uma expressão maior do amor do que é da justiça. A cruz mostra mais amor do que justiça. E como é que eu chego a esta conclusão? De que maneira eu posso fazer esta afirmação sem cometer heresia, sem despregar aquilo que está nas Sagradas Escrituras? Ora, se por um lado eu posso dizer a você que Deus não seria justo em declarar alguém que não é justo, Deus não seria justo se fizesse isto, mas Ele é justo porque Jesus pagou. Só que tem uma forma de Deus continuar sendo justo, sem pagar a pena. E talvez você não tenha pensado nisto. Deus poderia continuar sendo tão justo quanto sempre foi. Ele poderia continuar sendo tão perfeito como sempre foi. Perfeito em todo o seu ser, na essência da sua criação, perfeito ao criar o ser humano, que também foi criado de forma perfeita. Ele poderia continuar sendo totalmente justo sem morrer naquela cruz. Jesus poderia não ter morrido naquela cruz, e eu vou pregar isto para você sem medo de cometer heresia. E eu vou dizer para você qual seria a forma de Deus continuar sendo justo sem Jesus Cristo ter que morrer naquela cruz. Pode pensar no que vou falar e você vai chegar a essa conclusão também. É muito simples. Ele poderia não ter ido para aquela cruz e não ter justificado você. Ele poderia não ter ido para aquela cruz e simplesmente condenado a humanidade à perdição eterna, que é o que a humanidade merece. É o que você merece, é aquilo que eu mereço. Seria justo se Deus tivesse nos condenado à perdição eterna e se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário em meu lugar, Ele continuaria sendo justo. Deus não precisava ter enviado o seu Filho, Jesus não precisava ter morrido naquela cruz para que Deus fosse justo. Ele só precisou morrer naquela cruz para tornar Deus justo, porque Deus te amou. Porque Ele me amou, porque Ele se interessou por mim, Ele se interessou por você, Ele queria me salvar, Ele tinha interesse em salvar você, Ele não queria perder você, e por isso eu digo que a cruz fala mais de amor do que de justiça, porque Deus continuaria justo, se Ele tivesse condenado você, se Ele tivesse me condenado, se Ele tivesse condenado a humanidade inteira desde a queda, Deus não seria injusto, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Ele disse que a alma que pecar, esta morrerá. O homem morreria e pronto. O homem estaria perdido e pronto. O homem estaria simplesmente destituído da sua glória eternamente e pronto. E permaneceria a justiça de Deus. Mas Deus não quis assim. Porque Deus não quis assim. Porque a cruz fala da justiça, mas ela fala com muito maior intensidade do amor. Um amor que nós não conseguimos expressar. Um amor que quer me salvar. Um amor que quer salvar você. Um amor que não aceita perder você. Um amor que está disposto a pagar o preço, não importa se esse preço tem que ser a cruz do Calvário. Não importa se esse preço tem que ser a dor indescritível que Jesus vai experimentar em meu lugar, que Ele vai experimentar em seu lugar. Então é amor acima da justiça. É amor maior do que a justiça. É amor que não consigo transformar em palavras. Ele não precisaria ter morrido se não quisesse me salvar. Ele não precisaria ter sofrido se não quisesse salvar você. Então a cruz, sim, fala da justiça de Deus. Mas Deus sempre foi e sempre será justo. Se Ele não quisesse me salvar, se Ele não quisesse salvar você, Ele não precisaria ter morrido naquela cruz. Não precisaria ter enviado o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por favor, não negligencie a tão grande salvação. Se você que está me ouvindo ainda não aceitou a Jesus
como seu único e suficiente Salvador. Se entregue a este amor, se renda a este amor, que não aceita perder, que quer salvar você, está interessado na sua salvação, está interessado na sua redenção. Eu peço perdão por me desequilibrar na hora dessa ministração. Eu não consigo falar do amor de Deus, falar da cruz de Jesus, falar do preço que foi pago por um amor que eu não consigo descrever sem me desfazer em lágrimas. Por isso, em toda ceia, quem me acompanha sabe que pensar na morte do Senhor Jesus Cristo é muito difícil, porque não é a minha justiça, mas é o amor de Deus, um amor justo que vai até as últimas consequências. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Oro por você agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, que este amor que eu não consigo falar sem me emocionar, que esta justiça, Senhor, demonstrada até as últimas consequências daquela morte sacrificial, esteja com validade no coração de cada ouvinte, porque o meu coração mais uma vez se desmancha diante do teu altar para dizer: eu aceito este amor, Senhor. Aceitei há décadas atrás, Senhor, já faz mais de 30 anos que me entreguei, mas a cada dia eu me lembro dessa morte, eu me lembro desse sacrifício, eu me lembro deste sofrimento, e eu sei, Senhor, que é justo, Senhor, que pessoas sejam salvas, é justo que esse sacrifício tenha validade, é justo, meu Deus, que a aplicação desta pena, meu Deus, em Jesus Cristo, venha salvar pessoas, venha dar a salvação eterna para todo aquele que crê. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.